vou estar falando um pouco sobre o sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e que percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais eles atuam. E junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, e faz a integração entre esses dois sistemas. E eu vou falar um pouco sobre esses conjuntos de glândulas endócrinas. E elas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo, como a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, suprarrenais, os pâncreas e as glândulas sexuais. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a hipófise. Ela está localizada abaixo do nosso cérebro e se responsabiliza pela produção de hormônios como a de crescimento. E ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois ela estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. E o excesso dessa produção desse hormônio causa o gigantismo, que é o crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo, que é quando afeta o crescimento dos nossos ossos. E outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, que é o ADT. É uma substância que permite o corpo economizar água na excreção, que é a formação de urina. Outra glândula que faz parte é a tireoide, que ela está localizada na parte do pescoço, produz a tiroxina, o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do pescoço, do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. O hipertireoidismo, o funcionamento exagerado da tireoide, pois ele acelera todo o metabolismo, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal e a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro ele favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue circula com mais pressão. Aí tem o hipotireoidismo, é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina. Assim o metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais lento, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia, tende a engordar e as respostas físicas e as mentais tornam-se mais lentas. E se não for tratado, pode ocorrer o bócio, que é uma doença quando a tireoide aumenta. Nem em todos os casos, mas ela aumenta bastante. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que fica. E agora tem as paratireoides, que são uma dessas glândulas, que são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, que produzem o paratormônio, que é um hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. E a diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente. E o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio do sangue, transfere a parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. E também tem o timo, que ele está situado entre os pulmões, que produz hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra as infecções. E nessa fase apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência e depois começa a atrofiar. E na idade adulta diminui de tamanho, pois as suas funções são reduzidas. E também tem as suprarrenais, que são as glândulas que situam acima dos rins e produzem a famosa adrenalina, que é o hormônio que prepara o corpo para a ação. E os efeitos da adrenalina no organismo são a taquicardia, que é quando o coração dispara, impulsiona mais o sangue para as pernas e braços, aumentando a capacidade de correr e de se exaltar em situações tensas, o aumento da frequência respiratória e taxa de glicose no sangue, liberando mais energias para as células, contrações dos vasos sanguíneos da pele, de modo com que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos, e por isso ficamos, como dizem, pálidos de susto e também gelados de medo.
E além dessas glândulas, tem também o pâncreas, que é uma glândula mista, pois além de hormônios como a insulina e o glucagon, também produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha um importante papel na digestão. A insulina é que controla a entrada da glicose nas células, que é onde é utilizada a liberação de energia, e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. E a baixa ou falta produção de insulina provoca a diabetes, que é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que no caso é a hiperglicemia. Já o glucagon ele funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza e tontura. E nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. E por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. E a última glândula do sistema endócrino são as glândulas sexuais, que são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e reprodutor masculino. Os ovários e os testículos, eles são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise, como eu já tinha falado lá no começo. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem a testosterona, que é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, que no caso é a barba, os ombros volumosos e a voz grave, como a minha, entendeu? E entre outras coisas. E esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, espero que vocês curtem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificação. E qualquer dúvida vocês podem ir na sala, perguntar que a gente vai estar lá para responder, abrir uma roda de conversa e é isso. E como vocês viram, anoiteceu, porque anoiteceu, anoiteceu, foi isso. Mas vamos continuar o vídeo. E agora a gente vai partir para os exercícios. Valeu, falou! E aí galerinha, então bora para os exercícios. O primeiro, um determinado hormônio liberado por certa glândula remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma. O hormônio e a glândula são, respectivamente, A. Somatrófico, hipófise. B. Adrenalina e suprarrenal. C. Paratormônio e paratireoide. D. Insulina e pâncreas. E. ADT e hipófise. Eu vou dar 20 segundos para vocês pensarem e responderem. Então, a resposta certa é a letra C, porque o paramônio é produzido nas paratireoides e eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação do cálcio nos ossos. Então, bora para o exercício 2. O momento do vestibular, sem dúvida, causa nos candidatos uma mistura de sensações como o prazer, por estar a tão sonhada aprovação, a emoção por vivenciar uma grande escolha e o medo de cometer um erro ao responder às questões. Essas sensações estimulam o sistema nervoso, ocasionando ataque cardíaco e aumento da frequência respiratória. Assinale a alternativa que apresenta a glândula que foi estimulada e o hormônio produzido como consequência das sensações citadas no texto. Letra A. Suprarrenal e adrenalina. B. Tireoide e adrenalina. C. Tireoide e calcitonina. D. Hipófise e adrenalina. E E. Pineal e melatonina. Mais 20 segundos para vocês poderem responder.
Então, a resposta certa é a letra A. Como eu disse na explicação, a suprarrenal é a glândula e o hormônio é a adrenalina, que prepara o corpo para a ação. E como eu disse que ele aumenta a frequência respiratória, liberando mais energia para as células. E esses foram os exercícios dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Para quem acertou, que continue assim. Para quem errou, vai tentando até acertar. E é isso. Falou!